Vocês me escutam agora? Vocês me ouvem? Sim. Melhorou, né? Vocês não estavam me ouvindo, não? Anteriormente, não. Deixa eu tentar aqui novamente aqui. Só um... Professor? Olá, pessoal. Boa noite. Vocês me ouvem agora? Boa noite. Estão ouvindo? Vocês não estavam conseguindo era me ouvir? Era, dava para ouvir. Acho que era porque a localização onde eu estava aqui e aí não estava pegando bem o sinal. Pessoal, estão todos aqui na sala? Tem alguém mais? Vocês querem esperar? Oi, pessoal. Boa noite. Boa noite, professor. Agora sim, né?
Todos aí? O Jailson, já conseguiu entrar? Ah, tá conseguindo aqui. Tô aceitando ele. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Pessoal, na nossa última aula, a gente ficou vendo a questão do cheque, né? A gente está na fase de conclusão da parte do cheque e é importante a gente verificar que o cheque é um título de crédito, um dos mais utilizados pelas pessoas no nosso dia a dia, né? Ele é um título de crédito, o cheque, um título de crédito muito importante, em que ele é uma ordem de pagamento. Eu vou colocar aqui para vocês o slide que a gente estava abordando, até para facilitar a visualização de vocês. Então, pessoal, está aí nossa figura do nosso cheque. Vou interromper aqui minha imagem, né? Se alguém quiser falar alguma coisa, só interrompe aí um pouco. Então, levanta a mãozinha ou fala no privado aí do bate-papo. Interromper minha imagem, para vocês focarem no cheque. Então, vamos lá. Essa primeira parte do slide nós já passamos, a respeito de cheque ser uma ordem de pagamento à vista. Isso a gente já abordou em várias outras aulas, né? E eu vou avançar aqui dentro do conteúdo. Só admitir mais 2 pessoas aqui que estão chegando para a aula. Então, nós temos natureza do título de crédito, que foi falado na nossa última aula. Foi falado também a questão da lei do cheque, questão que seria de fundo disponíveis para a gente, foi colocado. Questão dos requisitos essenciais, foi colocado dos requisitos não essenciais, que são chamados supríveis, né? O que seria requisitos essenciais ou supríveis? Os requisitos essenciais, a gente já viu isso na nossa última aula, que seria a denominação, seria uma ordem incondicional de pagar uma quantia determinada, nome do sacado, a data de sua emissão, a assinatura do sacador, que tem que ter, né? Porque se você não tem uma assinatura do sacador, que é o emitente, como é que o banco vai cumprir uma ordem? Não teria como ele cumprir essa ordem. Então é necessário que tenha assinatura do sacador. Questão dos requisitos supríveis, local de pagamento, local de emissão. A gente viu também isso na nossa última aula. São requisitos que, apesar da sua falta, é possível ser o cheque sim ser compensado. A gente avançou também sobre a possibilidade do banco assumir a obrigação, que não existe essa obrigação cambial do banco assumir essa responsabilidade pelo pagamento do cheque, caso não exista liberação de fundos. Então, ficou bem claro essa parte.
Vou avançar mais um pouco. A gente demonstrou na nossa última aula também a questão dos cheques, as suas características e alguns defeitos que esses cheques tenham. Dentro desses defeitos, eu coloquei para vocês, por exemplo, a questão de pagamento de cheque ser uma ordem incondicional. Mas essa ordem incondicional é uma ordem de pagar uma quantia determinada, que já vem no cheque. Está circulado aí em vermelho para vocês, que tem: pague por este cheque a quantia de R$ 1.000. Ou seja, nós temos uma ordem condicional que não está sujeita a nenhuma condição pretérita ou anterior ou posterior, no caso, não tem nenhuma condicional. Então, nesse caso, existe uma ordem incondicional de pagar o cheque. Vou avançar aqui um pouquinho para vocês também. Isso tudo a gente viu na última aula. Estou fazendo uma pequena revisão para vocês, para ficar mais rápido e mais fácil para a gente relembrar. A gente viu também que no cheque alguns problemas, né? Nesse problema desse slide aí, eu coloquei R$ 1.100 em algarismos lá em cima no canto direito superior e coloquei R$ 1.000 por extenso nesse cheque. Nesse caso, qual quantia o banco irá pagar? Havendo divergência entre algarismo expresso algarismo e o escrito por extenso, prevalece o que irá Por extenso. por extenso. Exatamente. Foi a Thaís, não foi? Eu acho que foi. Sim. Então, nesse caso, irá ser pago pelo banco a quantia de R$ 1.000. Também coloquei aqui para vocês, nesse exemplo, nós temos aqui 3 quantias. No algarismo lá, circulado em vermelho, do lado direito superior, nós temos R$ 1.100 em algarismos, né, no canto direito. Nós temos, por extenso, 2 valores, R$ 1.000 e R$ 100. Ou seja, na hora de preencher o cheque, ou por má fé, ou por não saber escrever por extenso corretamente, a pessoa colocou R$ 1.000 e R$ 100. Ou seja, nesse mesmo cheque nós temos 3 quantias. R$ 1.100, nós temos R$ 1.000 e nós temos também R$ 100 que a pessoa colocou. Nesse caso, vai ser compensado pelo banco o de menor valor, que seria R$ 100, que é a quantia por extenso. Porque nessa a gente aplica a seguinte regra: divergência entre o que está por algarismo e o que tiver por extenso, prevalece o que tiver por extenso. Se dentro da regra do extenso eu tiver 2 valores, prevalece o que for menor por extenso. Então, nós vamos ter a quantia de R$ 100 que será pago. Para corrigir esse valor que foi colocado erroneamente nesse cheque, que era R$ 1.100 aqui e foi colocado 100, digamos que a pessoa que emitiu, que é o José das Couves, só tinha tido um único talão de cheque naquele momento. Então, para corrigir o que ele colocou por extenso, o que é que ele faz? Ele pega o verso do cheque, né, que nós estamos vendo aqui, o verso do cheque, e vai escrever à mão: pague-se no valor de R$ 1.100. E aí, logo depois, José das Couves, ele assina. Aí não é colocado o nome de José das Couves, é a assinatura de José das Couves. Então, ele corrige o valor por extenso. Então, ele coloca: pague-se no valor de R$ 1.100, José das Couves. Então, nesse caso, será compensado pelo banco a quantia de R$ 1.100. Prosseguindo, está bem claro aqui a questão do nome do sacado, que é o Banco SA, que nós estamos vendo nesse cheque, onde é que consta. Assim como consta também o local do pagamento, ou seja, onde é que José das Couves tem uma conta bancária, que nesse caso é a Agência Única, Rua Centro 1, Cuiabá, Mato Grosso.
Local da sua emissão e da data. Está circulado em vermelho para vocês o local de onde foi feita a sua emissão e a sua data. Lembra vocês que nesse nosso exemplo hipotético, o XXX foi o ano que não foi preenchido. Mas em tese, se fosse preenchido, tivesse sido preenchido em 2019, teria no lugar desses 4x 2019, 2018. Vou marcar aqui para vocês, só pegar o pincel. Aqui é o local da sua emissão. Só apagar porque ficou feio. Aqui, pessoal, nós temos o local da sua emissão, que é Cuiabá. Aqui é onde o sacado tem conta bancária. Lembra vocês que se a agência do sacado, banquinho, coincidir com o local da sua emissão, considera-se que o cheque foi emitido dentro da mesma praça. Aqui, a agência banquinho é em Cuiabá, Cuiabá é local também da sua emissão. Então, o local da sua emissão coincide com o local de pagamento. Desta forma, eu vou mostrar para vocês, mais na frente, que o prazo de apresentação desse cheque, ele modifica a questão desse prazo de apresentação. Por quê? Existe a necessidade de apresentação desse cheque. Ou seja, quando a pessoa se dirigir ao banco, ela vai levar esse cheque ao banco e esse banco vai compensar esse cheque. No caso aqui, nós temos a agência Banquim, que é uma agência que ela vai ter o mesmo local da sua emissão. Nós dizemos que ela foi emitida na mesma praça. Então, eu vou avançar aqui para vocês. Então, nós vamos ter aqui o local da emissão. No exemplo anterior era Cuiabá, aqui eu deixei em branco. Se, por exemplo, fosse emitida em Teresina, seria Teresina, Piauí, 20 de agosto. José das Couves assinou. O local da emissão, se não houver local da emissão designado, ou seja, é mais uma falha. Se, quando foi colocado lá, vou voltar aqui o slide para vocês verem, que lá naqueles requisitos que nós colocamos o suprível, vou só grifar para vocês, são os requisitos supríveis. O local da emissão aqui é um requisito suprível. Se ele é um requisito suprível, ele não vai impossibilitar o pagamento deste cheque. Então, lá naquele exemplo que nós temos aqui, existe uma falha na sua emissão. O cheque foi emitido sem o local da sua emissão. Se esse local da sua emissão não foi realizado, foi deixado em branco e é algo suprível, considera-se que ele foi emitido na mesma praça de pagamento. Qual é a praça de pagamento? Cuiabá. Porque a agência do sacado aqui, Banquim, é em Cuiabá. Então, se eu tenho um local de emissão diferente, por exemplo, Teresina, Piauí, eu teria colocado aqui, Teresina, Piauí. Se eu não tiver, se eu tiver deixado em branco, tiver esquecido, então considera-se que ele foi emitido na mesma praça de pagamento. Todos entenderam, pessoal? Vocês têm alguma Sim, dúvida? entendi, professor. Podemos prosseguir? Sim. Então, vou prosseguir.
é cabível ainda a chancela mecânica. Ou seja, essa assinatura para determinada um cheque ele pode ser da pessoa jurídica ou pessoa física. No nosso exemplo aqui, o cheque ele é da pessoa física, mas isso não impede que a pessoa jurídica também tenha conta bancária e ela utiliza esse título de crédito, que é o cheque. Se for de uma pessoa jurídica, normalmente essa pessoa jurídica emite muitos documentos. Então é possível que essa pessoa jurídica ela emita essa chancela mecânica, ou seja, o próprio computador ele faça essa autenticação desses documentos. É muito comum, e nesses casos, a gente verificar também, principalmente no Poder Judiciário, em que um juiz deu uma liminar ou está fazendo uma execução e aí você está executando algum banco. E esse banco precisa garantir o juízo para fazer o chamado embargos à execução. Então, esse banco ele vem e apresenta um cheque, né? Em que o cheque, no caso dele, ele apresenta esse cheque como garantia do juízo. Esse cheque, o próprio banco, o Banco, por exemplo, do Brasil, ele diz que tem uma conta bancária e ele dá em garantia um cheque. Essa assinatura dele, lá do seu presidente, ela é feita de forma eletrônica, que é a chancela mecânica. Ou seja, existe uma chancela, uma assinatura que nós chamamos de assinatura eletrônica. O pagamento do cheque, nós consideramos que é um pagamento à vista. Então, considera-se que não escrita qualquer menção em contrário. Vou voltar lá no exemplo. Imaginemos aqui que nesse nosso cheque, o que é que foi feito? Tem assim, pague-se por este cheque a quantia de R$ 1.000. Imaginemos que no verso do cheque, eu coloquei, se estelionato me entregar 10 sacos de milho, José das Couves. José das Couves colocou no verso do cheque, se estelionato me entregar 10 sacos de milho, José das Couves. Ou seja, ele está colocando uma condicional para pagamento desse cheque. E a gente está vendo todo tempo que cheque é uma ordem de pagamento. Se é uma ordem de pagamento, não existe essa possibilidade de ser condicionado. Então, nesse caso, tal obrigação, tal escrita no verso será desconsiderado para efeitos legais. Tal obrigação o banco irá ignorar. O pagamento do cheque faz-se-á mediante apresentação ao sacado, ou seja, o pagamento do cheque irá ocorrer com a apresentação desse cheque ao banco. Se não houver essa apresentação desse cheque ao banco, nós consideramos que não existe. Não, eu perdi o cheque e só tenho uma cópia autenticada. Não serve. Nós voltamos lá para aquele princípio que a gente viu lá no início do nosso curso de Direito Empresarial 1. Existe o chamado princípio da cartularidade. O princípio da cartularidade vai me dizer que eu tenho uma cártula. Se eu tenho uma cártula, eu tenho que estar de posse dessa cártula. Porque se eu não tenho essa cártula, significa que esse cheque circulou. Ou seja, se eu tenho uma cópia autenticada, eu não tenho a cártula. Se eu não tenho a cártula, o banco não vai me fazer o pagamento. Se foi perdido, eu tenho que providenciar com o emitente a emissão de um novo cheque, para que assim eu possibilite a compensação dele, essa apresentação junto ao sacado. Nós temos alguns prazos de pagamento. Então, por isso que eu estava dizendo para vocês, mesma praça, outra praça. Aqui.
O cheque deve ser apresentado para pagamento em 30 dias. Quando emitido no lugar onde houver de ser pago. Naqueles nossos exemplos que foi colocado até agora, o cheque ele era emitido em Cuiabá. Cuiabá. Local de emissão era Cuiabá. A sede do banco, que era o local do pagamento, o local de pagamento também era Cuiabá. É lá onde nós tínhamos o banquinho. Vou voltar aqui para vocês. Local de emissão, Cuiabá, 20 de agosto. E nós temos também a agência, que é em Cuiabá. Então, local de pagamento e o local da sua emissão são coincidentes. Se são coincidentes, houver uma coincidência entre o lugar onde vai ser pago e o local da sua apresentação, considera-se dentro de 30 dias. Então, eu tenho 30 dias. Será 60 dias quando emitido em outro lugar do país. Outro lugar do país considera-se seja a nível municipal. Ou seja, o cheque foi apresentado em Timon, Maranhão. O cheque foi apresentado em Parnaíba. Então, o prazo dele é 60 dias. Assim como se ele for emitido em Buenos Aires, foi emitido em Londres, foi emitido em Miami, o prazo será 30 e 60 dias. Então, ficar atento. 30 dias e 60 dias são alguns dos nossos prazos. Revogação ou contraordem. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo mercê de contraordem dada por aviso epistolar. O que isso quer dizer? Que o emitente do cheque ele pode revogar uma ordem que ele deu. Por quê? O cheque ele é uma ordem de pagamento. Então, o emitente ele pode sim revogar essa ordem de pagamento. É isso que ele está me dizendo. É possível uma revogação da ordem de pagamento. A lei do cheque ele fala em aviso epistolar. Hoje em dia, esse aviso epistolar ele torna-se, de certa forma, desnecessário. Muitas vezes você acessa o próprio sistema do banco, que é um sistema online, e você dá um aviso de revogação dessa ordem de pagamento, que nós chamamos de contraordem também. Ou seja, nós podemos fazer uma revogação ou a contraordem. Por quê? O cheque é uma ordem de pagamento. Se eu dou uma contraordem, ou seja, banco, sacado, não cumpre essa ordem que eu havia dado anteriormente. Ou seja, existe essa possibilidade. Porém, essa ordem só vai produzir efeito depois de expirado o prazo de apresentação. Todos entenderam, pessoal? Sim, professor. Sim, professor. Sim. Professor, Eu tô, só um minutinho. Estão me perguntando aqui. No caso de aviso epistolar, seria um aviso, uma carta?
A lei, como é uma lei antiga, que é a nossa lei do cheque, ela fala em aviso epistolar, é uma lei antiga. Como é uma lei antiga, vocês estão vendo o slide, pessoal? Estão, né? Sim. Como é uma lei antiga, ela fala em aviso epistolar, que seria uma carta. Porém, essa carta hoje não é mais obrigatória, porque o próprio sistema do banco, você consegue emitir essa ordem e revogar essa ordem com sua senha, que é intransferível. Sim, quem que é? A Letícia, não é isso, Letícia? Queria perguntar alguma coisa? Eu ia tirar uma dúvida aqui, mas tá no slide, aí não precisa mais perguntar, não. Ah, tudo bem. Sustação ou oposição dessa ordem. Uma coisa eu dar uma revogação. Outra coisa eu chamo de sustação ou oposição. O emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito oposição fundada em relevante razão de direito. Lá no caso anterior, eu dei apenas uma revogação ou contra-ordem. Não preciso dar na revogação ou contra-ordem explicar o motivo dessa revogação ou dessa contra-ordem. No caso de sustação ou oposição, eu estou sustando o pagamento em razão de uma relevante razão de direito. Então, é possível, sim, dar uma sustação ou oposição. Um exemplo clássico de sustação ou oposição é o exemplo que eu acabei de dar. Eu emiti um cheque para a Letícia, ao levar para o banco, ela perdeu esse cheque. Como? O princípio da cartularidade diz que quem estiver na posse do cheque é quem detém esse cheque. A pessoa que achou se dirigiu ao banco para sacar o dinheiro. Eu, que fui o emitente, soube que a Letícia tinha perdido o cheque. Foi o que eu fiz. Acionei o banco e pedi a sustação desse banco, ou seja, não pague esse cheque. Por quê? Em razão de relevante razão de direito. Tal cheque foi perdido. A sustação ela vai produzir efeito mesmo durante o prazo de apresentação. Ou seja, eu dei uma ordem para o banco. Eu me oposiciono, eu susto tal cheque porque esse cheque foi perdido. Um outro exemplo, o cheque foi roubado, quebraram o vidro do carro da Letícia e roubaram a pasta dela com todos os cheques dela. Então, tal cheque, nós dizemos que o emissor, aquela pessoa que tiver emitido o cheque, ela vai emitir uma ordem de sustação. E qual seria o cheque? Como é que eu identifico para o banco? É simples, pessoal. Vou voltar aqui para vocês, mas todo cheque ele vai ter uma identificaçãozinha. Vou só tirar aqui. O cheque ele vai ter aqui, ó, cheque número tal. Esse número, os bancos ele utilizam de forma sequenciada. Ou seja, o José das Couves, nesse caso aqui, ele está com esse cheque de número 00000000. Então, esse cheque, esse número sequenciado, serve para identificar o número do cheque que foi possivelmente perdido. Então, mas se você perdeu esse cheque, como é que você vai saber que realmente é esse cheque que você perdeu? Você vai ao banco e diz, olha, qual foi as últimas folhas de cheque que eu imprimi? Você tem que ter uma noção de quais cheques você possivelmente foi perdido ou possivelmente foi roubado. Para aí sim, com esse número de controle, o banco proceder à sua sustação ou revogação. Pessoal, nosso tempo de 40 minutos que o Zoom permite está se encerrando. Eu vou fazer uma pausa de 5 minutos, até porque nós temos que gravar a aula de vocês para disponibilizar lá no sistema. Ava. 5 minutos. Vocês bebam a água, 5 minutos a gente volta, porque eu vou disponibilizar para vocês o sistema. Tudo bem, pessoal? Um novo link. Certo. Estão Ok. todos me vendo?
Sim. Então, todos entenderam, né? Então, 5 minutos, a gente volta aqui. Tchau, tchau, pessoal. 5 minutos a gente volta.